Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Queridos, eu compartilho com vocês o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, a parte A. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nesse terceiro capítulo da segunda carta, o apóstolo Pedro está enfatizando sobre a vinda do Senhor, e ele fala também sobre aqueles que duvidam que o Senhor Jesus Cristo retornará. E também fala sobre as promessas e o que acontecerá com esta terra e com os céus que serão consumidos pelo fogo. E ele conclui este terceiro capítulo falando acerca desta verdade gloriosa. E aqui o que ele está dizendo, queridos? É que todos nós devemos desenvolver uma relação mais íntima e profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós tenhamos uma compreensão melhor e maior acerca da palavra de Deus, para aplicá-la em nossas vidas e em nossos ministérios. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo, ou seja, que eu e você devemos buscar o conhecimento das Escrituras, devemos buscar, de fato, entender e compreender para aplicar em nossas vidas, para aplicar em nossos ministérios, em defesa da nossa fé, para que nós estejamos respaldados na verdade da palavra de Deus. Mas que antes de tudo isso, que nós tenhamos um relacionamento mais íntimo com o Senhor, mais aprofundado com o Senhor, que é o autor das Escrituras. Ou seja, o apóstolo Pedro está falando acerca de uma preparação, meus amados, que eu e você devemos ter, que todos nós crentes, principalmente aqueles que foram chamados para a liderança, para estar à frente da obra da casa de Deus. Quando nós olhamos, queridos, para a Bíblia Sagrada, os exemplos do Antigo Testamento, Moisés passou 40 anos, queridos, no deserto, sendo preparado por Deus, para que um dia Moisés estivesse diante de Faraó e resgatasse o povo de Deus daquela opressão no Egito. Logo depois, o sucessor de Moisés passou também 40 anos, sendo preparado pelo Senhor Deus, para que um dia assumisse a liderança também e conduzisse o povo de Deus à terra prometida. José do Egito, por exemplo, meus amados, passou 13 anos ali no Egito, entre a prisão e vários desafios, para que depois, com 30 anos, assumisse a liderança como governador de todo o Egito. O apóstolo Paulo, meus amados, que após a sua conversão, passou 3 anos no deserto da Arábia, sendo capacitado e preparado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para que depois voltasse a Jerusalém e assumisse a sua liderança como o apóstolo dos gentios. E nós, meus queridos, nós que fomos chamados pelo Senhor, eu não tenho dúvida de que muitos dos nossos irmãos, assim como eu e você, fomos chamados por Deus, foram chamados por Deus, foram vocacionados por Deus. Mas será que nós realmente temos nos preparado? Será que realmente nós temos buscado uma capacitação? Será que nós temos realmente buscado estarmos crescendo na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Meus queridos, nós olhamos os exemplos nas Escrituras. Por exemplo, o rei Joiaquim, lá de Judá, quando o Senhor chamou aquele homem para assumir ali o reinado de Judá, e depois o Senhor levantou o seu servo Jeremias, e Jeremias ia ao encontro daquele homem, e o alertava acerca de tudo quanto viria a acontecer, mas aquele rei não dava ouvidos a Jeremias, antes desprezava Jeremias, e assim acontece na vida também de muitos. Salomão também, queridos, que foi ali com o sucessor de Davi, do seu pai Davi, e também não estava preparado para assumir aquele reinado. Homens que foram chamados por Deus, porém não estavam preparados para assumir o reinado, queridos. E assim também é na vida ministerial. Acontece com muitas lideranças eclesiásticas que foram chamados sim, foram vocacionados sim para o ministério, porém não foram preparados e estão ainda despreparados. Infelizmente nós sabemos, você conhece, eu conheço, todos nós conhecemos muitos dos nossos irmãos que estão à frente de obra, mas que, infelizmente, não foram preparados, não foram capacitados. E muitos desses irmãos também não fazem questão de se capacitarem, de estarem sendo preparados. Meus queridos, tem que haver um equilíbrio em nossas vidas ministerial. Nós temos que crescer na graça e conhecimento também. Nós temos que estar com a nossa vida diante do Senhor,
para que de fato nós venhamos a ser varões aprovados por Ele, para que realmente nós venhamos a manejar bem a palavra de Deus. Nós temos que realmente entender, queridos, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu conheço líderes, queridos, que infelizmente ignoram o conhecimento teológico. E infelizmente os ministérios, as denominações, nunca conseguem frutificar e sempre estão minguando. Infelizmente, muitos, assim como esses reis que eu citei agora há pouco, como Salomão e Joiaquim, que não deram ouvidos aos conselhos de profetas, de homens sábios enviados pelo Senhor, que centralizaram o seu reinado e centralizaram tudo quanto quiseram fazer, somente conforme o Senhor queria a sua vontade, e não deram ouvidos à voz do Senhor Deus, e se perderam lá na frente. E assim acontece no meio de cada um desses líderes, no meio do povo de Deus, no nosso meio, queridos. Nós temos os exemplos bíblicos aqui de que muitos, infelizmente, por não darem ouvidos à voz de Deus, acabaram fracassando no final. E nós que estamos hoje aqui, meus amados, o Senhor está nos chamando para que cada vez mais e mais nós venhamos a nos aprofundar no relacionamento mais íntimo com o Senhor, o autor das Escrituras, para que também nós estejamos crescendo no conhecimento, para que também nós estejamos cada vez mais e mais amadurecendo no conhecimento, para que cada vez mais e mais, queridos, nós estejamos respaldados na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então este era o objetivo dessa mensagem que eu deixo hoje para você, que nós estejamos realmente, queridos, crescendo no conhecimento, mas sobretudo também na intimidade, no relacionamento mais profundo, na comunhão mais profunda com o autor das Escrituras. Amém? Em nome de Jesus. Eu deixo essa mensagem para você. Que Deus te abençoe grandemente. Abençoe seu ministério e a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de todos. Fiquem na paz do Senhor.